quem não delega fica maluco, cara, porque os seus projetos não vão pra frente. Um exemplo, a gente tá aqui, ó, aqui a câmera não dá pra girar, mas a gente tá batendo um papo aqui, eu, a Isa e o Jeff, mas, mano, tem mais 4 pessoas aqui ao redor cuidando para que isso acontecesse. Agora imagina se nós falássemos, não, o meu Jeff, vou fazer tudo. Jeff, e aí? Não, mano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Você fica maluco, cara. E aí você não vai produzir nada. Você termina o dia cansado e não fez nada. E deixa eu fazer um paralelo nada. doido com isso, que foi algo que foi na minha vida e talvez seja útil para alguém. Eu tinha essa dificuldade de delegar. Eu era a pessoa que até em trabalho em grupo de faculdade eu queria fazer tudo. Tomava tudo assim. Tudo. Você era o Cristo. Levava sobre si todas as coisas eu do grupo. Fazia tudo. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de delegar e confiar no trabalho da outra pessoa. Então eu achava que eu fazendo ia sair melhor. E eu percebi isso, que acontecia a mesma coisa no casamento. Que é a questão de quem tem dificuldade de se submeter. Né? Porque se submeter o quê? Vou delegar a confiança ao meu marido, eu vou delegar a liderança ao meu marido, ele vai liderar e eu vou ser outra parte do time. Entende? Não é menos importante ou mais importante. Eu estou delegando a função de liderança para o meu marido, ou seja, estou sendo submissa à autoridade espiritual dele sobre mim e vou fazer isso. Então, quando eu tinha essa dificuldade, eu tinha dificuldade tanto na questão de delegar em coisas, trabalho de faculdade e tudo mais, quanto em delegar a liderança. Eu queria fazer tudo. Eu queria cuidar das contas de casa, eu queria cuidar de tudo, da decoração de tudo, porque eu não conseguia realmente delegar e entregar isso. E aí eu fui entender o porquê. E isso que eu falo que talvez seja útil para alguém. Como eu falei que no passado eu tive esse problema de abusos sexuais e tudo mais, na minha história, né, na infância, isso foi algo que não fui eu que percebi, tá? Foi Deus que pegou e me colocou na cadeirinha e falou, ó, deixa eu te contar por que isso acontece. E aí ele me lembrou, sabe quando você tem uma memória que fica no subconsciente, você não sabe se é real, se é um filme que você viu, se é um sonho que você teve? E ele me trouxe isso, a memória de quando eu era menor ainda, antes dos abusos sexuais começarem, quando eu morava ainda no Rio, quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, um vizinho me molestou. Colocou a mão por dentro da minha calça e tudo mais, e eu era criança, não tinha noção do que era aquilo. E aí Deus me trouxe aquilo e falou, isso aconteceu muito antes do que você se lembra. Essa brecha de abuso sexual foi aberta muito antes do que você se lembra. E uma criança, teoricamente, ela deve ser protegida pelos pais. Então, e não aqui culpando quem era a autoridade sobre mim, porque os pais não vão ver o tempo todo. Óbvio que tem, por isso que se fala tanto sobre prevenção, sobre maio laranja, sobre isso. Porque as crianças passam por isso e muitos pais não sabem. Então é por isso que se fala tanto. Mas o que Deus trouxe foi isso. Aconteceu isso quando você era criança. Quando a autoridade que era sobre a sua vida estava sobre outra pessoa e ela não pôde te proteger do que aconteceu. Ela não pôde cuidar de você desse jeito. E por isso eu queria fazer tudo sempre. Porque se a pessoa que cuidava de mim naquela época, se a autoridade que estava sobre mim naquela época não pôde me proteger, eu tomei para mim inconscientemente que eu fazendo tudo por mim mesma seria melhor. Me tornei a pessoa independente. E o independente nem sempre é bom. Ouso dizer que o independente não é bom. Porque a gente não é independente. Deus nos fez para viver em comunidade. Homem e mulher, igreja, tudo é em conjunto. Um dependendo do outro, de certa forma. Então, isso gerou em mim, traumas de infância geraram em mim essa disposição para insubmissão, para eu faço tudo por mim mesma, porque eu faço melhor para mim, e tanto em casamento, tanto em trabalhos e tudo mais. Então, quando Deus me mostrou isso, ele falou, agora que você sabe o problema, agora você sabe como resolver, agora você sabe qual é a raiz disso. E aí entra também, eu tive o privilégio de Jesus me colocar na cadeirinha e falar, olha, foi isso que aconteceu. Mas eu não desvalorizo também o trabalho de fazer terapia, que eu fiz terapia por um tempo, no começo do casamento, justamente para entender coisas da minha personalidade. Eu vejo a terapia muito como isso, como uma ajuda para o autoconhecimento, para entender e se questionar dos problemas. Eu vejo a terapia, a psicologia como uma ferramenta mesmo para Deus usar, sabe? Ele pode falar diretamente conosco, mas às vezes ele usa pessoas, como psicólogos, por exemplo, como uma ferramenta para ajudar. O preconceito que as pessoas têm com terapia, com psicologia, é porque o ser humano ele não consegue valorizar aquilo que não é tangível, aquilo que ele não pode tocar. Se eu chegar pro Jeff e falar assim, Jeff, eu vendo água em garrafa. Aí, pô, que legal, André, que da hora, vou comprar, vou divulgar. Agora eu chegar e falar, Jeff, sabe o que eu vendo? Eu vendo desenvolvimento pessoal. Uma ideia. Eu vendo assim, eu sentar com não você, te ajudar. Não, isso é bruxaria. Isso é Porque magia antigamente, desde os tempos de Joana d'Arc, Não tinha esse negócio. cara, era bruxaria. Você trabalhar com a mente, é o satanás, é o demônio. Duas coisas que o ser humano tem muito problema. Isso porque fala de algo não tangível, com sucesso, o ser humano não gosta, todo mundo faz sucesso é porque fez pacto com o diabo. E esse negócio da autoridade na vida, né? Mas fala um pouco mais disso então,
do valor que você... Sei que você não é psicóloga, que você falou, mas desse valor para a galera que tá em casa vendo, porque é um tabu para o cristão. E eu já tive esse tabu. Quando veio à tona a questão do abuso sexual e tudo mais, que eu passei por perícia e tudo mais, o governo tenta, né? A delegacia da mulher tenta encaminhar a pessoa que passa por isso para psicologia. Só que eu era muito fechada. Eu falei, não vou falar sobre isso com ninguém, não quero e tal. Não conhecia nem Jesus ainda. Então, me fechei e não quis. Eu fui aceitar a psicologia no casamento. Que foi quando... Porque é uma coisa que me perguntam muito no Instagram, né? Qual que foi o motivo dos problemas que vocês dois tiveram? A diferença. Criações diferentes, bagagens diferentes, personalidade diferente, tudo diferente. Então, pra entender isso, a gente aceitou essa ajuda. Tipo, vamos entender por que eu tenho essa comunicação, essa personalidade. Vamos usar a psicologia como uma ferramenta pra isso. Porque eu sozinha não entendia. Não tem como a gente, às vezes... Óbvio que eu tive toda essa ajuda toda de Jesus, mas ainda assim, é aquela questão de usar isso como ferramenta. Então, se eu tenho problema... que era o meu caso, por exemplo, de ser fechadona, de ser autossuficiente, de ter uma comunicação muito bruta, que também tem um pouco a ver com a minha personalidade, com o meu temperamento, mas era algo que sabia que tinha resquícios de tudo que eu tinha vivido. Então, eu precisava de ajuda para resolver aquilo. E aí foi aí que eu aceitei isso, já com 20 anos. Foi aí que eu aceitei e entender e entrar, aceitar essa ajuda da psicologia, né? E o que eu percebi, a minha experiência, é que todo mundo deveria fazer. Porque é muito uma jornada de autoconhecimento, sabe? Porque o psicólogo, assim como alguns mentores, né, que tem esse estudo também na área de psicologia e tudo mais, entendem muito sobre temperamento, sobre personalidade, sobre comportamento, e vão ver coisas em você e te mostrar, te ajudar a entender que às vezes você sozinha não conseguiria. E eu vejo que, eu estava até vendo um meme um TikTok, um Reels no Instagram de uma psicóloga falando, você é psicóloga, me dá um conselho. E o psicólogo, o mentor, o discipulador, vamos colocar assim, o papel dele não é dar resposta e falar, faça isso. O papel dele, às vezes, é fazer boas perguntas para que você possa chegar na raiz daquilo.